E é muito importante nós estarmos com o nosso coração, a nossa mente totalmente voltada, dirigida nesse instante, com nossa atenção realmente voltada para ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração. Vamos orar, pedir a Deus que na sua misericórdia, o seu Santo Espírito fale a cada um de nós ainda mais nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração ainda mais nessa manhã, por meio da tua palavra. Santo Espírito, poderoso, Santo Espírito que nos convence de toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Santo Espírito que nos guia a toda a verdade. Fala a cada um de nós agora através da tua palavra. Que a tua palavra seja clara, transformadora em nossa mente e em nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um versículo na palavra de Deus que eu creio que todos nós sabemos de cor, porque esse versículo se afirma a respeito dele, e é verdade, que ele é um resumo de tudo que há na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus se resume nesse versículo. Principalmente os 4 primeiros evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu creio que os irmãos sabem qual é esse versículo, na ponta da língua. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós conhecemos muito bem esse versículo, não é verdade? Mas há um segundo versículo que fala especialmente também ao nosso coração. Nós podemos até afirmar que esse segundo versículo, ele praticamente ele sintetiza, ou ele resume, ou ele expressa tudo o que há do livro de Atos até o livro de Apocalipse. Veja bem, esse versículo da palavra de Deus resume praticamente tudo o que há desde o livro de Atos até o livro de Apocalipse. João 3,16 que nós lemos fala da grandiosa salvação em Cristo Jesus. E esse versículo é muito especial e Deus nos convida a abrirmos o nosso coração nessa manhã e meditarmos nele. Está lá no livro de Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Esse versículo é tão especial que praticamente ele é um índice. Quando nós compramos um livro, nós queremos saber o que vai ser tratado esse livro, nós abrimos o livro e tem lá um índice desse livro, não é assim? Tem um índice, para você ver o conteúdo que vai ser trabalhado. E esse versículo, Atos 1, versículo 8, praticamente é um índice de todo o livro de Atos e tudo que vai ocorrer depois, até o livro de Apocalipse. Atos 1, versículo 8. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir juntos, todos nós? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Esse versículo da palavra de Deus nos leva a fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, que todos nós que temos a Cristo como Salvador, todos nós que sabemos de cor João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós que confiamos em Cristo, necessariamente temos que responder 3 perguntas que esse versículo responde. Primeira pergunta: o que Cristo quer que eu faça? Qual é o propósito de Jesus Cristo na minha vida?
Qual é a ação que eu devo realizar que agrada o coração de Cristo? Esse versículo, Atos 1, versículo 8, fala qual é. Que os irmãos perceberam na leitura. É ser o quê? Testemunha. Maravilha. O Senhor Jesus estabeleceu um propósito de vida para todos nós, que é sermos testemunhas de Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, mas não é estranho? Por que Jesus não diz ser discípulo dele, mas ser testemunha? Por quê? Vocês já pararam para pensar? Vamos analisar. No livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra que mais aparece, que é mais enfatizada em relação a seguir a Cristo, é a palavra discípulo, aluno de Jesus. Aluno de Jesus. No livro de Atos, a palavra discípulo aparece 28 vezes. E a palavra testemunhar ou ser testemunha, 35 vezes. Por que será? Qual a diferença? A diferença, meus irmãos, é a seguinte: o discípulo é aquele que aprende, aquele que é o aluno. Testemunha é aquele que divulga o que aprendeu. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos? Vocês aprenderam muito a meu respeito, mas agora é necessário que vocês sejam testemunhas. Se nós pararmos para pensar, ser discípulo é como ser uma esponja. Tudo que nós aprendemos vai enchendo a esponja, vai enchendo a esponja, vai enchendo a esponja, certo? Só que aquilo que nós aprendemos com a esponja cheia, quem tem em casa bucha sabe disso, se nós não espremermos a esponja e tirar o que tem dentro, o que acontece com a esponja? Ela apodrece, porque a esponja ela enche, certo? E depois é necessário que aquilo que está dentro dela saia para fora. Não é assim? Quando a palavra de Deus fala, Cristo afirma que nos chama para sermos testemunhas dele, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês têm a missão de falar a experiência que vocês tiveram comigo. A missão de vocês é compartilhar com os outros aquilo que vocês vivenciaram no relacionamento comigo. Isso é ser testemunha de Cristo. Uma testemunha, tem aqui nosso irmão Djalma, que é advogado, uma testemunha ela tem que relatar basicamente o quê? A experiência que ela vivenciou, que ela viu, que ela experimentou. A testemunha não tem controle sobre qual vai ser a decisão do juiz. A testemunha simplesmente relata o que ela vivenciou, o que ela experimentou. E quando a palavra de Deus fala que nós somos testemunhas de Cristo, essa é a missão que o Senhor Jesus nos colocou, o que Jesus quer dizer com isso? Que é necessário nós espalharmos, nós falarmos o que Ele tem realizado em nossa vida e em nosso coração. Ser discípulo é como uma esponja. Ser testemunha é como um rio. A esponja, ela segura a água. O rio, ele flui a água. Exatamente o que a palavra de Deus nos diz. Agora vamos pensar, meus irmãos, quando os discípulos de Jesus ouviram isso. Vocês serão minhas testemunhas. Onde eles vão ser testemunhas? Numa cidade que matou Cristo Jesus, que foi Jerusalém. Numa cidade onde os sacerdotes armaram, junto com as autoridades religiosas, a morte de Cristo. Ser testemunha numa situação como essa é correr risco da própria vida. O que Jesus está dizendo para eles é: vocês vão ter que colocar a vida de vocês em risco. Desafio imenso. Ser testemunha naquele contexto é falar de Jesus para pessoas que não estavam nem aí com Cristo Jesus. Em uma sociedade em que havia vários deuses,
Os romanos adoravam seus deuses, os gregos também. Muito difícil. Testemunhas em uma sociedade onde a violência era a forma de relacionamento. O Império Romano falava que aqueles que falavam de humildade, de amor, eram fracos. Ser testemunha numa sociedade é assim. Ser testemunha num ambiente no qual as distâncias eram enormes para falar de Jesus Cristo. E quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, num ambiente tão difícil, tão complicado, tão desafiador, o que os discípulos devem ter sentido? Quem sou eu? Eu não tenho condições. Eu não tenho capacidade. É algo que vai além daquilo que eu consigo realizar. Quando nós olhamos para nós e nós ouvimos Jesus dizendo, vocês deverão ser minhas testemunhas, o sentimento é o mesmo. Mas como vou fazer isso? Como vou testemunhar para o meu vizinho? Olha o comportamento dele. Como vou ser uma bênção para o meu vizinho nesse projeto Abençoar? Como? De que forma? Como eu vou falar de Jesus para o meu familiar que cultiva no seu coração o ódio? Como eu vou anunciar Jesus Cristo em lugares que as pessoas não querem saber dele? Como? Eu não tenho capacidade para isso, eu tenho muito medo para isso. Mas vem uma segunda pergunta que é necessária. Senhor Jesus, o Senhor me chama para ser discípulo, mas como fazer isso? Como fazer isso? De que jeito fazer isso? O que Jesus diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Vocês serão testemunhas, mas isso não significa que vocês farão isso na capacidade de vocês, no poder de vocês. Vocês serão minhas testemunhas no poder do Espírito Santo de Deus. Porque veja bem, falar de Jesus Cristo numa cidade em que Cristo foi morto, enfrentar a oposição dos romanos, enfrentar a hostilidade dos judeus, enfrentar as diversas crenças religiosas, as pessoas que não querem saber de Deus, a violência, como fazer isso? Onde ter forças para isso? Aí Jesus disse, através do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, os irmãos não devem se esquecer jamais disso. O Espírito Santo de Deus exerce em nossa vida duas funções. Duas. A primeira, nos dá poder para vencer o pecado. Se o pecado ainda domina a minha vida, o Espírito Santo não está reinando no meu coração. Eu não estou permitindo que Deus dirija e conduza a minha vida, porque o pecado ainda domina tudo que eu penso, tudo que eu faço. Porque o que a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A segunda ação do Espírito Santo em nós é testemunhar, falar de Jesus a outras pessoas. Quando Pedro e João foram presos e as autoridades disseram para eles, olha, vocês não podem falar disso. O que eles disseram? Eu não posso falar do que tenho visto e ouvido. Nós não conseguimos deixar de falar de Cristo quando Cristo está em nosso coração, quando o Espírito de Deus opera em nós. Nós não conseguimos. Se tenho dificuldade de falar de Jesus às pessoas que convivem comigo no meu dia a dia, isso significa que eu preciso ter mais comunhão com Cristo. Porque eu vou testemunhar de Jesus, não a meu respeito, é de Jesus. Aí tem a terceira pergunta. Tudo bem, eu sei que a missão é testemunhar, é o que Deus estabeleceu para mim. Eu sei que isso é possível apenas com o poder do Espírito Santo de Deus operando em mim, tudo bem. Mas aonde vou fazer isso? Aonde? Em que lugar? O que esse texto diz? Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós, lendo o livro de Atos, exatamente o que acontece. A mensagem começa a ser anunciada em Jerusalém, de Jerusalém vai para a Judeia, vai para Samaria e até os confins da terra.
Todas as cartas do apóstolo Paulo são cartas enviadas para as regiões até os confins da terra, até o livro de Apocalipse. O que significa essa situação até os confins da terra? Eu devo ser testemunha em Cristo em Jerusalém. Jerusalém é o lugar mais próximo, dentro da minha casa. E a pergunta que se faz é: que tipo de testemunho de Cristo estou dando dentro do meu lar? É na minha casa. Segundo, Judeia. Judeia é a região de convivência dos judeus. Que tipo de testemunho de Cristo estou dando para as pessoas com quem eu convivo? Meus amigos, meus colegas, pessoas da minha convivência. Que tipo de testemunho de Cristo estou dando a eles? Terceiro, até os confins a Samaria. Os samaritanos não se dão com os judeus. Nem os judeus se dão com os samaritanos. E a pergunta que se faz também é o seguinte: que tipo de testemunho estou dando de Cristo para as pessoas que não tenho simpatia por elas e nem elas têm simpatia por mim? Que tipo de testemunho de Cristo estou dando? E até os confins da terra, isto é, aonde eu estiver, eu devo testemunhar de Jesus Cristo. Essa é a missão que Deus deu a cada um de nós. Aí nós nos perguntamos, mas como é possível isso? De que forma? Olhamos para Cristo e nós vemos em Jesus a testemunha perfeita. Jesus, ele testemunhou do amor de Deus o tempo todo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Jesus enfrentou as tentações e venceu todo tipo de pecado. No deserto, ele ficou 40 dias em jejum e oração, venceu as tentações do diabo. Jesus venceu as armadilhas dos romanos, dos judeus, dos fariseus. Jesus venceu toda a oposição, toda. Isso pelo poder do Espírito Santo nele. O Espírito Santo de Deus conduziu Cristo em tudo o que ele fez. O Espírito Santo de Deus conduziu Cristo até a cruz do Calvário. E o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. O Espírito Santo de Deus age na vida de Cristo em tudo o que ele fez. Tanto é que o livro do Apocalipse fala que Jesus é fiel testemunha. Ele é testemunha fiel. Meus irmãos, aí surge uma questão, que é a seguinte. Para concluir. Mas espera aí. A minha função é ser testemunha de Cristo. Tudo bem. Para fazer isso tem que ter o poder do Espírito Santo de Deus. Concordo? Eu devo testemunhar em todo lugar. Tudo bem, tranquilo. Mas como eu vou poder ter esse Espírito Santo de Deus em mim? Porque o texto disse, quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Acontece que todos nós que temos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E a questão não é descer o Espírito Santo de Deus. A questão é se submeter inteiramente à direção do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Essa é a questão. Às vezes nós temos o seguinte comportamento. Eu estou com uma dificuldade enorme para vencer o pecado. Estou com uma dificuldade enorme de testemunhar de Cristo. Eu me sinto com medo, eu tenho dificuldade, minha cabeça não funciona, é tão difícil para mim. Senhor, me dá o poder do teu Santo Espírito, me dá o poder do teu Santo Espírito. Esse tipo de conversa, meus irmãos, sabe o que é semelhante? Semelhante a uma pessoa que bate na porta da nossa casa e a pessoa fala, deixa eu entrar. Nós falamos, por favor, entre, eu me suplico, entre. Nós não abrimos a porta. Nós não abrimos a porta, porque nós não queremos nos render à total direção do Espírito Santo de Deus. A questão não é, de forma nenhuma, que o Espírito de Deus não está em nós. Ele está em nós. O que ele quer é dirigir completamente e totalmente a nossa vida. Ele quer que nós venhamos a entregar pelo controle absoluto de tudo aquilo que nós fazemos. Esse é o desafio que Deus coloca no nosso coração. É isso. Por isso a pergunta que devemos trazer ao nosso coração é exatamente essa. Senhor, ou então Cristo faz a seguinte pergunta ao nosso coração, a cada um de nós. Que tipo de testemunha você tem sido minha, na sua família,
com as pessoas que você convive, com as pessoas com que você tem dificuldade de relacionamento, elas com você, em todo lugar que você está. Que tipo de testemunha você tem sido? E a outra pergunta é: até quando você não vai deixar que eu assuma o controle absoluto da sua vida? É necessário que o Espírito Santo de Deus reine absoluto dentro de nós. Que ser dominado pelo Espírito de Deus é ser dominado por Cristo Jesus. Que essa palavra de Deus fique guardada em nosso coração e nós possamos refletir o tempo todo sobre isso. Tem uma afirmação que eu acho muito interessante, quando nós pensamos a respeito do Espírito Santo de Deus, que às vezes nós cometemos um equívoco, que é o seguinte: tudo bem, eu vou fazer tudo isso quando estiver, como diz o termo, flutuando no Espírito. Não é bem assim. C.S. Lewis, ele escreveu um livro, né, que é Cartas de um Demônio ao Seu Aprendiz. E aí, nessa conversa com o demônio e tal, ele fala, o demônio está orientando o seu aprendiz e diz o seguinte: ó, fale para o seu paciente, para esses cristãos, só servirem a Deus quando o seu coração estiver rejubilando de alegria. Fale para esses cristãos servirem a Deus apenas quando eles sentirem que estão flutuando no Espírito. Faça eles sentirem que é isso servir a Deus. E você vai ter uma vitória tremenda na vida deles. Mas tenha medo daquela pessoa que mesmo com dificuldade, mesmo com lágrimas, mesmo quando não sente absolutamente nada, mas continua servindo a Cristo. Essa pessoa você tenha medo, porque ela serve a Cristo muito mais do que você pensa, porque a firmeza dela é em Cristo Jesus e não é nas emoções. O Senhor nos chama a vivermos uma vida de intensidade diante de Deus, seguindo a orientação do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia, nos entregando completamente à direção dele. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e suplicamos, Senhor, venha estar operar essa palavra em nosso coração, para que nós possamos servir-te, Senhor, cada vez mais. Opera sobre o nosso coração para que possamos olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos ser testemunhas fiéis de Cristo Jesus aonde nós estivermos. Venha abençoar cada um de nós, Senhor, para que possamos abençoar a todas as pessoas com quem tivermos contato. Tudo isso nós pedimos, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar impetrando a bênção do Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Djalma possa impetrar a bênção. Irmão, impetra a bênção, Djalma? Eu vou levar o microfone para o irmão aí. Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a unção, consolação do Espírito Santo, guarde os nossos corações até o encontro com o Salvador, hoje e sempre. Amém.